Eu gostaria de, antes de mais nada, está me ouvindo, Paulo? Estamos ouvindo bem, César. Gostaria de parabenizar a Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores e parabenizar também a companheira Ivone por conta da luta que temos travado junto com alguns representantes dos usuários dentro do próprio Conselho Municipal de Saúde, para que nesse momento, no momento de pandemia, no momento de muita gravidade, de uma crise sanitária sem precedentes que o mundo está vivendo e que tem repercussões bastante agudas na nossa sociedade, na nossa cidade de Niterói. E aí, assim, primeira consideração que eu gostaria de fazer é com relação ao papel que a Comissão de Saúde da Câmara tem tido. Primeiro, de estabelecer essa discussão, e aí é a discussão da imunização, mas uma discussão que antecedeu a imunização, que na verdade ela deveria estar precedendo qualquer discussão da própria imunização, que é a dinâmica do processo do adoecer dentro da cidade. A Comissão de Saúde tem produzido uma série de debates, tem buscado estabelecer uma série de debates, procurando descortinar todas as dificuldades de compreender como a doença está se comportando na cidade de Niterói. E esse mesmo debate a gente tem também travado e buscado travar no campo do Conselho Municipal de Saúde, mas com muita dificuldade. E essa dificuldade ela tem uma expressão que para mim é absolutamente incompreensível, incompreensível que o município não seja ele, a municipalidade não seja ela o elemento potencializador e de colocador da discussão, com todas as suas informações, com todos os seus dados abertos, necessários o suficiente, para que pudéssemos ter uma discussão bastante profunda, uma discussão esclarecedora, para que a gente pudesse, enquanto membros do controle social, ter ciência exatamente de tudo que está acontecendo na nossa cidade. Temos reivindicado de uma maneira sistemática que a Secretaria faça um boletim epidemiológico, que tenha uma periodicidade possível de fazer com que compreendamos o processo dentro de Niterói. A Secretaria fez 2 boletins no ano passado, pelo menos que a gente tenha tido consciência ou informação, Se fez algum outro boletim, esse boletim está sendo para consumo interno, não é um boletim que circula, que transite, pelo menos no campo do Conselho Municipal de Saúde. E esse boletim ele deveria ter uma carga bastante crítica, sobre a doença e sobre a complacência do ponto de vista das estruturas assistenciais possíveis e necessárias para que a doença possa ser enfrentada na nossa cidade. Então, essa é uma demanda que a gente tem sistematicamente colocado dentro do próprio Conselho e sistematicamente colocado para o município. A outra questão considerada por nós bastante importante é o painel público de leitos. Seria fundamental que a municipalidade publicizasse de uma maneira clara, dinâmica, transparente, um painel de leitos em que a gente pudesse compreender todo o fluxo de ocupação, que esse painel de leitos pudesse ser acessível, mesmo que fosse a partir do site da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, da Fundação, seria mais fundamental. E aí, com relação à questão da imunização, um outro aspecto que a gente tem tentado debater fortemente no próprio Conselho, é a questão da imunização. Aí a Ivone coloca com muita propriedade. Nós estamos há um mês, ou mais de um mês, mas um mês de uma maneira mais sistemática, mais incisiva, tentando ver o plano municipal de imunização. Só hoje, há 20 minutos, um pouco antes dessa reunião, embora tenhamos tido uma reunião pela manhã com a Vipacaf, com o Vinícius da Vipacaf e com o Gilson do Planejamento, só hoje, há poucos minutos, que conseguimos ver, se não o plano como um todo, mas pelo menos fragmentos do plano municipal de imunização. Para nós era fundamental, a gente quer participar desse processo de discussão. É fundamental que a gente tenha acesso a todas as informações
todas as informações sobre os diversos grupos sociais que compõem essa cidade, sobre os diversos grupos de idade, até porque essas estratégias, a estratégia de imunização, elas são feitas e refeitas a cada momento em função do fluxo de imunização, pelas dificuldades que têm sido criadas pelo Ministério da Saúde. Então, assim, são duas questões que são muito, muito, muito importantes no momento de pandemia, no momento que a gente tem que enfrentar e no momento que a gente tem carência do agente imunizante. Ora, há que se ter uma transparência absoluta, uma transparência muito grande. E a outra questão muito importante é a comunicação. Essa transparência tem que ser comunicada, ela tem que ser informada com muita clareza, com muita leveza, para que as pessoas possam, de posse das informações, ter um mínimo de discernimento sobre o que está acontecendo. É claro que a gente tem uma série de problemas acontecendo na cidade. Eu mesmo, quando fui imunizado, eu sou médico, profissional de saúde, com quase 70 anos, fiquei numa fila num sol, não estou nem dizendo, fiquei numa fila num sol durante quase 2 horas. Em outros dias, pessoas também de diversas idades, de 80, de 90 anos, ficaram no sol e quando choveu ficaram na chuva. Isso é uma coisa que tem que ser olhado como um problema. É claro que existe uma solução logística. O município não tem carência de possibilidades logísticas para poder organizar esse processo, no sentido que as pessoas não tenham que se aglomerar, por um lado, até porque quando você está vacinando uma população de idosos, você tem geralmente acompanhante, você tem um familiar e tal, então é sempre a discussão espacial da ocupação espacial, ela não pode ser contabilizada por um, ela tem que ser contabilizada por 2 ou 3. Então, essas questões elas precisam ser debatidas e elas precisam ganhar transcendência na discussão dentro do próprio Conselho. A gente tentou criar uma comissão, aquilo que a Ivone estava colocando, junto, dentro do Conselho, para debater permanentemente com a Secretaria. Mas a Secretaria tem uma dificuldade, pode ser que seja doutrinária, sei lá, me coloca uma série de dúvidas, tem uma dificuldade de expor com toda clareza o conjunto das suas informações. As informações, elas vêm fragmentadas, elas vêm totalmente dispersas, sem que tenha uma informação estruturada e a partir de uma dimensão crítica tão importante e tão necessária para que a gente possa forjar opinião e poder também dar sugestões e alguns encaminhamentos e tudo mais. E aí, para encerrar minha fala, eu gostaria de dizer, os profissionais de saúde eu vejo todas as pessoas virem sempre em alguma reunião, mesmo reuniões da Comissão de Saúde, vêm parlamentares e mesmo autoridades falando que os profissionais de saúde são isso, são aquilo, mas continuam nos precarizando. Tanto que os eventos adversos, quando acontecem, eles acontecem diante de profissionais terceirizados ou precarizados. Nós tivemos 2 problemas que povoaram a mídia nessas duas últimas semanas. Esses 2 problemas, um feito por a questão da OS lá do Azevedo Lima, que precisa ser olhada com certo rigor, na medida até que o agente imunizante é da responsabilidade do município, porque é o município que forneceu vacinas para que o Azevedo Lima imunizasse os seus servidores, e aí se isso não está transparente, se internamente da unidade você não tem supervisão a ponto de acompanhar esses processos, isso dá margem a um conjunto muito grande de distorções. E a questão da profissional, enfim, que aí é uma distorção séria e tal, que tem uma série de envolvimentos, inclusive um envolvimento de natureza legal e policial e que vai precisar ser bem estabelecido. Mas um detalhe é necessário que a gente compreenda, Isso aconteceu não com um profissional de saúde da nossa rede, aconteceu com um profissional de saúde contratado via modelo de terceirização. Enfim, são todas essas questões que a gente precisa debater e precisa aprofundar nessa audiência pública. Os profissionais de saúde foram muito maltratados no governo anterior
e continuam sendo maltratados no governo atual. Né? A gente espera, né, com todo o afinco, que esse tipo de comportamento por parte do gestor municipal se modifique. Muito obrigado.